Brown tem a ver com a poesia medieval da Islândia? A gente fez um post no nosso Instagram faz algum tempo com esse tema, com essa brincadeirinha, e eu cheguei a escrever um artigo que se chamava de Kenning, fazendo um trocadilho com a música do rapper FBC, de Kenner, e falando sobre essa relação entre a poesia, esse tipo de manifestação mais popular da poesia. E aí eu decidi estruturar tudo isso nessa aula que é a poesia na boca do povo. E aí o objetivo aqui, além de falar da Kenning, que é essa forma específica de metáfora, é falar um pouco mais sobre esse fenômeno que é a poesia na boca do povo. Por quê? Vocês estão vendo aqui as anotações, então vocês podem ir acompanhando. O ponto é que algumas pessoas associam a poesia à linguagem culta e ao conhecimento erudito. Isso se tornou bem popular. Você fala assim sobre poesia, a pessoa pensa em algo super elevado. E aí, por causa dessa impressão que elas têm, elas ficam surpresas quando se deparam com a riqueza poética das ruas, por assim dizer. Então elas veem ali uma metáfora numa música do Mano Brown, alguém que elas associam ali a uma classe inferior, e elas ficam surpresas. Meu Deus, aquele rapper, aquele funkeiro, aquele cara, ele fez uma metáfora. Caramba, olha só naquele funk falando simplesmente sobre a tatuagem do aranha. Caramba! E as pessoas ficam surpresas sem perceber que a poesia é algo natural. E daí que vem essa aula. O objetivo é mostrar que não tem nada de surpreendente em ver poesia nesse tipo de manifestação. Seja num rap, seja num funk, seja em alguém ali na feira, alguém que não teve nenhum tipo de estudo, falando sobre, tendo ali alguma metáfora. Vocês vão começar a perceber isso. E esse é o objetivo aqui. Mas antes, falando sobre a Kenning, no fim das contas, o que o Mano Brown tem a ver com a poesia medieval da Islândia? É simples, a Kenning. A Kenning é uma paráfrase multissubstantivada utilizada no lugar de um único substantivo, muito comum nos versos da antiga literatura nórdica e anglo-saxã. Falando assim parece complicado, só que não é. Por partes. Uma paráfrase multissubstantivada. Então a gente vê que se trata de mais de um substantivo no lugar de um substantivo só. Com uns exemplos dá para perceber isso muito bem, sobre o que é a Kenning. Por exemplo, o Borges cita algumas dessas, que são: o caminho da baleia é uma Kenning para se referir ao mar. Simples. Água da serpente é uma Kenning para se referir ao sangue. É interessante da gente pensar nisso porque, como assim, água da serpente? Vem trazendo a ideia da espada como algo que sorve o sangue, a água da serpente. Então a espada, a serpente, a água da serpente e o sangue. Dança de espadas, Kenning para se referir à batalha. Ele vem falando de alguns outros, encontro de homens, teia de homens. Ele vem falando de vários assim que servem para isso. E até cita alguns outros exemplos. O Borges fala disso no Esse Ofício do Verso, numa das palestras que ele fez sobre a metáfora. Ele fala sobre a Kenning. Tem uma lá, se não me engano, que ele fala que é bem interessante, de Gôngora, que é corda de cães. É interessante também. E na Islândia, as Kennings eram consagradas e elas se tornavam uma forma usual, uma forma comum de se referir a certos animais e paisagens. Então a Kenning se refere especificamente a essas metáforas utilizadas pela literatura nórdica e anglo-saxã. Por isso que não teria como eu dizer, por exemplo, o Mano Brown usou uma Kenning, fez uma Kenning, ele produziu uma. Não é assim que funciona. Então, Kenning se refere especificamente a esse contexto, a esse período da literatura. Mas, quando a gente olha para a estrutura de como que funciona essa metáfora, a gente vê que tem semelhanças no modo de funcionamento. Então, a gente pode ver algumas metáforas que não são Kenninger, mas nos lembram do modo como funciona. O Gerardo Melo Mourão, em um de seus livros, usa a expressão fêmeas de ocasião para se referir a prostitutas. Você que é brasileiro provavelmente vai pensar em mulher da vida, outra que é muito comum.
Mano Brown, em Vida Louca Parte 1, uma das músicas do Racionais, ele usa a expressão brinquedo de furar moletom. Ele fala, dá meu brinquedo de furar moletom. O que é o brinquedo de furar moletom? Uma arma de fogo. Os caminhoneiros usam a expressão areia doce para se referir às cargas de açúcar e usam tapete preto para falar do asfalto, entre outras expressões características de uso cotidiano. Tem ali uma metáfora que é comum, que eles falam que a bailarina está dançando. O que isso significa? A bailarina está dançando significa que a caneta da PRF está aplicando multas. A bailarina, nesse caso, é a caneta. E aqui, nesse caso, areia doce é a mesma estrutura de Kenning? Não é, porque é um substantivo e um adjetivo, então não é multissubstantivado. Mas vocês veem a lógica. Pegaram a lógica? No fim das contas, as metáforas são muito utilizadas para isso, para se referir de uma maneira nova a um objeto já conhecido. E assim como essas Kenningers se consagraram, adquirindo uso habitual, muitas figuras de linguagem também se tornam habituais no nosso idioma. Como no caso, mulher da vida, essa que a gente já comentou, rosa de Hiroshima, presente de grego, boca de fumo, pé de meia, pé de breque, água que passarinho não bebe, murro em ponta de faca. E aí que entra a questão. Será que essa riqueza poética na linguagem cotidiana é uma surpresa? Será que é uma surpresa que explode nossa cabeça? Quando a gente fala assim, até que é. Mas não é. Por Antônio Cândido não tem surpresa nenhuma. E aí que a gente vê essas citações que eu pincei aqui do livro dele, O Estudo Analítico do Poema, que ele vem falando sobre isso. E em 1730 já tinha a hipótese de que a linguagem figurada ou poética era primitiva, que os homens passaram dela à linguagem racional, que ambas não são duas realidades distintas, mas intimamente vinculadas, e que, portanto, as imagens não eram enfeites do discurso, como pensavam os retores, mas elementos viscerais da expressão que através dela se efetuava. Trocando em miúdos o que isso significa. A gente costuma pensar hoje, depois de tudo que aconteceu na história da literatura, que essa linguagem figurada é mais elevada, que você precisa ter um raciocínio lógico, você precisa ter um pensamento muito apurado para conseguir pensar nessas metáforas. Mas é o contrário, é o inverso da linguagem racional. A gente passou da linguagem poética para a linguagem racional. E aí a gente começou a estabelecer conceitos, estabelecer definições para as palavras, a gente começou a dicionarizar as coisas, a gente começou a perceber os padrões entre o ritmo da fala, e aí que surgiu a versificação. Os tratados de versificação basicamente catalogam isso que já acontecia naturalmente. Então, qual que é o ponto? A gente passou da linguagem poética para a linguagem racional. Então, é o contrário. E essa que foi essa hipótese lançada aqui. E aí, o Antônio Cândido prossegue dizendo: o povo, como é fácil verificar, sobretudo no campo, tem inclinação acentuada para a linguagem metafórica, principalmente sobre a forma da comparação. Então, é algo instintivo a gente pegar uma coisa e comparar com outra. A gente querer explicar alguma coisa e explicar isso com base no conceito pré-existente, algo que a pessoa já conhece. Quando eu vou falar numa ilustração, para explicar para a pessoa como que funciona alguma coisa, eu vou fazer isso. Vou fazer uma comparação, por exemplo, sei lá, o carro estava sem água, esquentou, eu fui abrir ali a válvula para colocar mais água, e aí nisso volta a água que está no motor, e eu posso falar assim, não, para você ver se isso está acontecendo, parece ali que o carro está com coriza. Uma comparação absurda, que racionalmente não faz o menor sentido. Só que é algo que serve para a gente visualizar aquilo dali. E isso é algo instintivo, fazer comparações. Seja fazendo piada, você vai ver muitos comediantes stand-up fazendo isso, você vê muitas pessoas fazendo qualquer tipo de humor falando isso, no cotidiano, e você vai ver também na linguagem poética. Isso simplesmente para mostrar que é algo instintivo. E prosseguindo, aqui ele fala assim, daí o famoso dito que ele dizia que o arsenal mais rico em imagens não era a literatura, mas sim a fala da plebe de Paris no mercado central. As pessoas cultivadas... Aqui está escrito certo? Não sei se está escrito certo. As pessoas usam menos frequentemente comparação intencional,
mas falam incessantemente por transferências segundo, sem perceberem. Se analisarmos o que eu disse há pouco, notaremos as seguintes, entre outras: linguagem corrente, que corre; realidades vinculadas, isto é, conceitos amarrados; elementos viscerais da expressão, elementos que estão nos bofes, nas vísceras da expressão; teoria ousada e precursora, teorias, isto é, um conjunto de ideias que têm coragem, que correm antes e assim por diante, sem que eu atentasse no que ia dizendo e sem que provavelmente os senhores sentissem qualquer estranheza semântica. Ou seja, tudo isso ocorre de uma maneira natural, a gente não fica percebendo que a gente está usando esse tipo de linguagem. E é aí que ele faz uma diferenciação. Quando a gente está falando de poesia, a gente vai conseguir distinguir o que é isso que é natural, o que são essas expressões que por volta e meia acabam sendo dicionarizadas, e o que é mais elaborado. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar até um pouco no que o Borges fala sobre a magia das palavras. Eu até peguei aqui um pouco do que ele diz, eu queria mostrar para vocês. E aí aqui vem falando assim, nesse capítulo da metáfora, que foi na verdade uma palestra que ele fez, e ele fala de alguns casos em que isso acontece, vocês podem perceber isso. Por exemplo, ele fala ali sobre a palavra king, que é rei, sobre a raiz disso. Ele fala sobre considerar. Então, a gente vê ali, considerar. Nessa palavra, considerar, há uma sugestão de astrologia. E nesse caso, consider significava originalmente estar com as estrelas, fazer um horóscopo. Então, é algo que surgiu dessa forma e acabou sendo dicionarizado. Uma metáfora que acabou sendo dicionarizada. E mostra quais que eram as crenças desses povos, no que eles pensavam, como que eles enxergavam o mundo, e acabou sendo dicionarizado. Mas aqui ele fala, o importante sobre a metáfora, eu diria, é ser sentida pelo leitor e pelo ouvinte como uma metáfora. Nesse caso, hoje, quando a gente fala de considerar, a gente não sente isso como metáfora, porque já foi dicionarizado. Mas a gente pode vir para outras, e é aí que entra essa diferenciação que o Antônio Cândido faz. Ele fala aqui, é preciso, portanto, distinguir a linguagem figurada espontânea, que representa simplesmente um modo normal da expressão humana, e a linguagem figurada elaborada, construída com uma intenção definida, visando determinado efeito. Então, na linguagem corrente, aparecem as duas. Mas, o Antônio Cândido diz, se eu lhes dissesse há pouco que a linguagem figurada é como um manto que recobre e vivifica o sentido banal das palavras, eu teria feito em busca de um impacto. E os senhores certamente teriam registrado esse impacto. Então, existe uma diferença quando a metáfora é intencional e quando uma metáfora não é intencional. Tem uma diferença entre a metáfora que é feita simplesmente com um objetivo, geralmente um objetivo didático, e uma diferença quando essa metáfora é feita com sentido estético, com intenções estéticas. E na linguagem literária, naturalmente ocorrem essas duas modalidades. Então, o poeta usa as palavras em sentido próprio e em sentido figurado. E ele continua, mas tanto num caso quanto no outro, de maneira diferente do que ocorre na linguagem cotidiana, as palavras em sentido próprio são geralmente dirigidas pelo poeta conforme o intuito que desloca o seu sentido geral. As palavras com sentido figurado são usadas com um senso de pesquisa expressional, de criação, de beleza, explorado sistematicamente, o que lhes confere uma dignidade e um alcance diversos do que ocorre na fala diária. E aí que entra o que o Borges fala numa outra palestra. Também vocês vão encontrar nesse livro, Esse Ofício do Verso. Só que agora é uma palestra sobre tradução. E aí ele expõe a função da poesia em transmitir metáforas que, ao longo dos séculos, são sintetizadas em expressões idiomáticas. E aí o que ele fala é isso. A palavra tira a magia da metáfora. O Segismundo Spina, ali na Madrugada das Formas Poéticas, fala que o dicionário é o sepulcro da linguagem viva. A escritura é o sepulcro da linguagem viva. Ou seja, quando você escreve, isso já tira um pouco a graça, já tira um pouco dessa magia da metáfora. Hoje a gente pensa em congelamento de preços sem perceber que é só uma metáfora que auxilia a entendermos as finanças. Então, a função do poeta não é dar magia às palavras. Na verdade, é resgatar a magia que possuíamos antes dessas palavras serem dicionarizadas. Então, o que a gente pode perceber com base nisso? O que a gente tira de prática? O que vocês podem perceber
quando vocês lerem poesia, quando vocês estiverem em contato com músicas populares, seja as piores músicas, as músicas mais pavorosas que vocês possam ouvir, que vocês provavelmente nunca vão querer ouvir de novo, mas mesmo nisso, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Em muitos poemas contemporâneos, a magia dessas palavras se faz menos presente do que na linguagem cotidiana, do que na fala dessas pessoas comuns, do que até nessas músicas completamente pavorosas que não passaram por uma revisão, que ninguém pensou que aquilo dali era de extremo mau gosto, mas volta e meia aparece alguma coisa ali que você pensa, caraca, isso aqui poderia ser bem aproveitado num poema. Mas aí que tá, muitos poetas contemporâneos simplesmente não aproveitam isso. Quando fazem alguma metáfora, é simplesmente alguma coisa extremamente comum, banal, que já foi completamente banalizado, que qualquer pessoa comum falaria. Então não chega a ser ali o que o Antônio Cândido fala de linguagem figurada elaborada. É simplesmente algo espontâneo, que não foi intencional, que se acertou foi por acidente. Então, a gente vê que os caminhoneiros, né, nessas viagens exaustivas que eles fazem, utilizam mais metáforas, como nesse caso da bailarina tá dançando, do que esses artistas. Então, eu até coloquei aqui, o fenômeno se observa, por exemplo, nas músicas, cujas metáforas só aparecem nas conotações sexuais e nunca de forma inventiva. Então, a gente vê isso em artistas que têm acesso ali a escritores que pagam pessoas para escrever essas músicas e mesmo assim são pavorosas, não são inventivas, não tem essa linguagem figurada elaborada. E a gente vê também isso nos poemas, a profissão da pessoa escrever. Só que aí a gente vê a RUP, por exemplo. A gente analisou em outros conteúdos, provavelmente vai ter aula aqui analisando também, expandindo mais esse conteúdo. Só que a gente vê nos poemas dela que as metáforas também são simplesmente linguagem figurada espontânea, que são comuns. Mesmo a pessoa sendo paga para escrever. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que quando o assunto é poesia, a gente precisa ser um pouco mais exigente, exigir que seja uma linguagem figurada elaborada. Eu posso dizer isso com segurança. São poucos os poemas contemporâneos em língua portuguesa que são mais ricos do que a linguagem cotidiana dos interiores pelo Brasil adentro. Se você começar a prestar atenção na fala das pessoas do campo, nas pessoas de pescador, que lida ali com o mar, lida com a natureza todo dia, você vai ver que tem linguagem poética mais rica do que esses poetas contemporâneos que a gente vê. Então, quem escreve precisa, no mínimo, ser mais interessante que a linguagem cotidiana. E o desafio maior é esse. A gente vê essa tendência crescente a ser literal. A gente vê isso seja nas séries, seja nos filmes, na poesia. Então, por exemplo, uma série ali com uma cena mais poética, as pessoas querem uma explicação muito específica. Elas não conseguem ver aquilo dali e sentir, atribuir vários sentidos. Elas querem uma explicação literal, tintim por tintim, do que aquilo dali significa. Então, elas veem uma metáfora, elas querem saber, mas o que significa tal coisa? O que significa tal coisa? Eles querem alguma coisa literal. E é por isso que tem uma tendência crescente à literalidade. Então, agora, nessa época que os poetas pertencem quase todos ao mundo acadêmico, o resto, esse impulso de optar pelo conceito, em vez de optar pela metáfora, é bem maior. Então, a gente vê que esse é um impulso muito comum. Então, esses poetas são mais eruditos, eles acabam optando pelo conceito, por digressões filosóficas e acaba saindo da filosofia. Então, a poesia acaba perdendo na poesia contemporânea tanto para a literalidade quanto para o conceito, quanto para esse lado acadêmico da coisa. Então, o objetivo daqui é perceber a poesia na boca do povo, ou seja, a linguagem figurada espontânea, e conseguir trazer isso para a linguagem figurada elaborada. Esse é o seu objetivo se você for escrever. E se você for simplesmente um leitor, se você não tiver essa pretensão de escrever, eu quero muito que você comece a perceber isso quando você lê os poemas. Se você lê um poema, seja um pouquinho mais exigente, pensando assim, o que isso aqui entrega de novo? O que isso aqui entrega de linguagem figurada elaborada? O que isso aqui acrescenta à tradição literária que já não foi dito 1 milhão de vezes da mesma forma, nem para ser de uma forma inventiva? Então, começar a ser um pouco mais exigente em relação a isso. E se vocês fizerem isso, eu queria muito que vocês trouxessem
pra gente, seja nos comentários, seja lá no nosso grupo. Vai ser legal de vocês mostrarem também outros exemplos que comprovam isso que esses autores aqui falam. A gente não está inventando nada, é simplesmente o que esses autores dizem e vocês podem conferir também as referências. Beleza?